A Erika Hilton pediu prisão do pastor que sugeriu matar LGBTQIA+. Valadão diz em vídeo que se pudesse matava tudo. É, nossa, aí você pega só essa frase, realmente parece que o cara tá pregando genocídio, né? Nossa. É inacreditável isso aqui. O Fabiano Contarato, senador também do PT do Espírito Santo, entrou com representação criminal contra o líder religioso pelo crime de homotransfobia. Eu achei engraçado o homotransfobia. Né? Não é homofobia e transfobia? Não, é homotransfobia. É uma só? Sabe no Dragon Ball Z, quando fazem a fusão? Sei. Então, Não homotransfobia. poderia ser uma heterotransfobia ou não? Existe? Será? É, porque Eu acho que dá, né? o trans ele pode ser hétero. Exato. Exatamente. Eu acho que aí, pô, os trans que são héteros estão tipo, pô, E aí? que isso? Vocês Me excluídos, colocou né? aí? Vamos ficar Então, que nem o certo Jota. seria homo-hétero-transfobia. Seria. Vamos ficar que nem o Jota lá quando viu os negros os na negros bandeira na LGBT, bandeira. entendeu? Os processos foram enviados ao MP de Minas Gerais por fala feita pelo líder religioso durante o culto. Deus odeia o orgulho, em 4 de junho de 2023. Então assim, nem foi de agora isso aí. Tem mais de um mês. Ainda tá repercutindo as frases Nossa, dele. é mesmo? Então o vídeo foi. do Valadão foi mais de um mês? Nossa, isso aí. Porque é durante o culto do dia 4 de junho. O culto Deus odeia o orgulho. Pra vocês terem ideia, ontem o Merreiro deu uma opinião dele, ele meio que defendeu o Valadão, falou que a fala foi tirada de contexto, foi criticado. De tarde, o Arthur falou que a fala do Valadão foi um absurdo, foi criticado. Então assim, tá difícil esse assunto, hein? Tá Cara, difícil. eu vou dar minha opinião. Vá, Renato. Eu não consigo ficar sem dar minha opinião. Pessoal, assim, esse pastor, o André Valadão, ele tenta cada dia mais dar uma declaração ali no limiar do que... no limiar de fazer uma ofensa e dentro do que é liberdade religiosa, ele tá fazendo, né? Cada dia ele tá dando uma a mais. Ele vem com uma nova frase. É o Monark, né? O Monark eu fui deles. depois dar uma... Eu não sou lá muito versado aí em teologia, mas fui dar uma olhada no que faria referência, fui ver a justificativa dele, né? Ele disse que a frase ali que ele tava falando sobre resetar tudo tinha a ver com uma passagem bíblica do Novo Testamento, né? Que quando quando Deus teria resetado tudo e deixado apenas algumas pessoas na arca de Noé. É isso? É isso. Sim. Essa era o que ele estava falando, e ele estava falando que ele estava indo nessa linha de tentar fazer uma analogia com isso. Só que aí, obviamente, ele foge totalmente da analogia, né? Porque ele está fazendo um discurso, né, ali contra o casamento gay, contra drag queens em sala de aula. Ele fala isso no discurso dele. E aí ele fala, por mim resetava tudo, mas Deus não pode fazer isso, né? Porque já o fez uma vez, naquela passagem, tal. Cara, assim, eu vi um tweet também do Iago Martins. Se você puder colocar aí, ô Nossa, Bahia. esse tweet é bem bom. Eu gostei desse tweet. Tweet do Antigo Testamento, galera. Falei besteira aqui, como eu disse, eu não sou versado em teologia, tá? Mas fui ver as justificativas dos dois lados. E no final das contas, eu achei que a posição do Iago Martins, ele que também é um pastor evangélico, eu achei sensata. Tacou na tela aí? Sim. Olha aí, não faz 2 semanas que eu fiz um vídeo dizendo que o André Valadão estava dando munição para a esquerda persecutória ao usar essa linguagem confusa que não separa os indivíduos LGBT do movimento político LGBT. Agora, ele solta uma frase idiota, onde dá a entender que devemos matar gays. Só entendendo bem o contexto bíblico da história de Noé para entender que não era o que ele queria dizer. É muito burro, mais que isso, é muito irresponsável. E vocês aplaudindo aquele jumento. Um prato cheio. Nisso, sofrem os cristãos que lutam contra impulsos homossexuais, só querem um caminho bíblico para seguir. Além disso, vai sofrer todo pastor que defende que a prática homossexual seja pecado, mesmo que respeitando a integridade dos indivíduos LGBT. Tudo errado nessa história, Deus tenha misericórdia. Tá aí. Então, assim, eu acho que dá para ter uma posição ponderada e, claro, você saber que, acima de tudo, pessoas como André Valadão, etc., eles estão ali querendo chocar. Esse discurso dele não teria a repercussão que teve se não tivesse
né? Toda essa galera agora indo contra, etc. E aí, no final das contas, é isso que ele quer. É isso que ele quer. É fazer esse discurso pra ficar no limiar do que é liberdade religiosa, do que é a homofobia ou a homotrans, heterofobia ou whatever. Né? Então ele sempre deixa nessa linha tênue entre um e outro e passa a gerar uma discussão no Brasil inteiro sobre o que pode ser falado, o que é liberdade religiosa, o que não é, o que excede e o que vira homofobia. Então eu acho que, infelizmente, né, ele tá conseguindo o palanque que ele queria, né, enfim, para que seja discutido isso. Ô Batistão. Cara, o que mais me pega nisso aí é que, como você disse, tá num limiar ali justamente pra chocar e ganhar like. Seja, aliás, ganhar engajamento, né? Seja like ou a galera xingando. Agora, o que mais me pega nisso é a capacidade que essa galera tem de fazer uma oposição. Eu não consigo nem. Eu não posso nem falar as palavras, né? Que tá permitido. Não tá permitido falar palavrão. Mas, tipo, há pouco tempo atrás tinha aquele outro pastor lá no podcast com o Nicolas que falou que tinha que descer a porrada em ministro do STF, no Lula e etc. Aí agora você tem o André Valadão falando isso. Ou seja, pô, não é possível que os caras não consigam ter um discurso meramente construtivo e não falar essas... Aí depois vem o TSE caçar candidato, veio depois a galera chegando com PL da censura. Aí não, estamos sendo perseguidos. Mas também olha as cagadas que os caras estão falando. Não dá, velho, não dá. Pois é. Bahia, o que você achou disso aí? Cara, posso ser bem sincero, assim? A fala dele foi completamente tirada de contexto. Eita! Não, eu acho que eu concordo também. Agora, Fala dele, pedir a prisão do cara por causa disso, me perdoe. A Erika Hilton não aguentaria 2 minutos em uma mesquita. Não aguentaria 2 minutos em uma mesquita. Com certeza, óbvio. Não dá. Óbvio. É, assim, cara, tá bastante polêmico lá. Antes tinha polemizado uma outra frase dele nesse culto que ele falava, né, Deus odeia o orgulho. Porque o nome do bagulho é Deus odeia o orgulho. Exatamente. Aí viralizou essa frase dele, porque era o mês do orgulho LGBT e tal, e tava todo mundo falando sobre isso. E tem uma justificativa bíblica muito fácil naquele contexto, que era, olha, Deus odeia o pecado, não Sim. odeia o pecador. Sim. E, né, conforme teologicamente, diz que a prática homossexual é um pecado. Então, foram por essa linha de defender a liberdade religiosa nesse contexto. Agora, o que ficou foi outra frase. Aliás, o Iago Martins até fala aí, ó, Deus deixou o trabalho sujo para nós, que essa frase não foi dita. Que, ó, o discurso dele já é bem ruim, não precisa inventar. Não é que inventou, é que tá sendo disseminado isso daí. Às vezes as pessoas não têm todas as informações aí. Imagino como foi o caso do Paulo e do Renan. Tá aí. Esta é a treta, Batistão. só pra falar, eu não quero que ele seja preso não também, tá? Eu só tava falando que era uma posição muito burra, só isso, porque... E que acaba gerando essas respostas na mesma intensidade, né? Porque ele não tem... eu acho que ele foi um pouco em consequência do sentido de, nossa, a Erika Hilton vai vir lacrar pra cima de mim, pedir a minha prisão, e as páginas de fofoca vão ficar batendo palma. Só que a fala dele cara, a fala dele não foi criminosa. A fala dele não foi nada ele de... não vai ser preso, eu acho. ele não vai ser preso, mas assim... Tá ligado? Então, pelo ele amor de conseguiu Deus. o que ele queria, que era engajamento. Exato. Enfim. Exatamente. Aliás, ele tá bombando nas redes. Eu vi o Instagram dele ontem. Putz, a vida. Ele foi censurado nas eleições. Foi, lembra? né? O que ele falou? Não lembro, só sei que derrubaram o Instagram dele durante as eleições e voltou recentemente. Caramba!